Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa hoje de Lutar até Vencer. Nós vamos estar aqui para juntarmos a nossa fé e lutarmos a favor da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Esse programa tem um caráter de intercessão, de fazer batalha espiritual. E quando nós começamos a entender a importância de lutarmos no mundo do espírito, de entrarmos no mundo do espírito para conseguirmos as nossas vitórias, nós entendemos e vemos a diferença, não é? Porque não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, mas sim no mundo do espírito. E esse programa foi feito, projetado para estarmos aqui juntos para lutar, sim, usando armas espirituais. E nós hoje vamos, no final do nosso programa, nós vamos orar por todas as pessoas que enviaram os seus pedidos de oração. Então, se você que está me assistindo nesse momento, também está passando por alguma situação que gostava que nós orássemos hoje, que nós orássemos por você, é só enviar seu pedido de oração para os números que estão aparecendo aqui na tela, no rodapé, e no final, todos juntos, toda a TV Maná Brasil, espalhada por todo mundo, né? Nós vamos orar juntos, vamos interceder, e eu tenho certeza que Deus vai aparecer. Mas antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar, e vamos começar o louvor de hoje com a música que diz bem assim: o caminho de Deus, ele é perfeito. Porque quando nós aprendemos a andar no caminho de Deus, naquilo que Deus nos ensina, a nossa vida vai mudando dia após dia. E eu tenho certeza que é isso que você em casa também quer, uma mudança de vida, uma transformação. Então, vamos começar hoje louvando, cantando ao nosso Deus. Vamos então louvar a Deus agora. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. E o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Mas se levantaram e persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, aleluia, e o brado de vitória. Aleluia, é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. E a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra.
esperança, oh, esperança de Israel. E eu tenho um recado também para você. Ser firme, meu querido, ser forte, né? O dia mal pode vir, mas nós permanecemos firmes na nossa rocha, que é Jesus. Então diz lá, ser firme, ser forte, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. E porque eu ando no caminho da vitória e fé, vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Mesmo quando o problema vier, eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar. Esse é o caminho da palavra de Deus. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. É isso mesmo, fica firme na palavra de Deus, fica firme em Jesus. Quando estamos numa luta, estamos numa batalha, nós temos que aprender esse grande segredo de ficar firmes na palavra de Deus. E nós agora vamos continuar a louvar a Deus com a música que diz: eu tenho a fé. Porque a nossa fé é colocada na palavra de Deus, nossa fé é colocada em Jesus. Por isso, continue agora louvando a Deus e cantando, porque eu tenho certeza que você que está aqui comigo nesse programa quer aprender a vencer. E a vitória só vem por colocarmos a nossa fé em Jesus. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Porque eu sou um filho de Deus, mais que vencedor, uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai celestial, acima de todo principado, de todo problema e potestade. E eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu tenho a natureza de Deus, dentro de mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Vamos declarar que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em ti. Cristo vive em ti. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E algo de bom vai acontecer na sua vida. Algo de bom vai acontecer todos os dias. Algo de bom. Tenha
a fé, algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé. É isso mesmo, algo de bom vai acontecer com você que está aí desse lado, porque você vai andar com Deus, vai colocar Deus em primeiro lugar e algo de bom vai mesmo acontecer. E hoje eu queria anunciar um programa Grupo Familiar. Não sei se você que está desse lado já teve a oportunidade de assistir esse programa. Ele é feito semanalmente. E nesse programa é ensinado os rudimentos da palavra de Deus. Se você nunca assistiu, você não sabe o que está perdendo. É um programa muito legal. É feito pela Bispa Estela. E neste programa ela explica os fundamentos da palavra de Deus, né, os rudimentos. Há muitas pessoas que sabem que Deus existe, que acreditam em Deus, mas nem toda gente, nem todas as pessoas pararam para ler a Bíblia, saber como é que Deus pensa, como é que Deus fala. E nesse programa de Grupo Familiar, a Bispa Estela explica todas as semanas e ensina os rudimentos da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a estar também ligado neste programa. Outro programa também muito legal aqui do canal TV Maná Brasil é o Encontro com Deus. É um programa que é transmitido aos domingos. E nesse programa nós dedicamos um tempo a Deus. Um tempo da nossa semana. A nossa vida é tão corrida, a gente corre daqui, corre para ali. Pronto, é sempre aquela agitação. Mas no domingo nós gastamos ali um tempo, dizemos, Deus, olha, está aqui esse tempo que nós vamos consagrar a Ti para estarmos ouvindo a Tua palavra, colocando a Ti em primeiro lugar. E isso é mesmo muito legal. Então, se você puder, esteja conosco no programa Grupo Familiar e também no Encontro com Deus. E para terminar aqui esse bloco de anúncios, eu queria falar sobre 2 livros do apóstolo Jorge Tadeu, que são livros que já ajudaram muitas pessoas que leram e começaram assim a dar os primeiros passos com Deus. E o primeiro livro que eu queria anunciar hoje é esse daqui, O que Jesus veio fazer à Terra. Muitas pessoas, sabem que Jesus veio à Terra, mas não entendem quais foram os propósitos de Jesus ao vir neste planeta. E aqui nesse livro o apóstolo Jorge Tadeu ensina por que Jesus veio a este planeta, através de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, você vai poder entender melhor. E aqui temos esse livro da Bispa Trisha Tadeu, Família Debaixo de Fogo. Esse livro já ajudou muitos casais a restaurarem seus casamentos, já ajudou muitas famílias a aumentarem os laços de amor, a união dentro da família, dentro da casa. Nesse livro, a Bispa explica o que é o casamento, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, como é que se pode educar os filhos com base na palavra de Deus. Então, esse livro já ajudou muitos casais, tenho certeza que também vai poder ajudar a você que está aí desse lado, quando começar a ler e a ouvir esses ensinamentos de Deus. Você poderá encontrar esses livros e tantos outros em qualquer igreja Maná, que está espalhada por todo o Brasil, uma igreja Maná aí perto da tua casa, ou através do site da editora Curiacos. Na editora você poderá encontrar esses livros tanto em formato físico quanto em formato digital e ler e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E nós agora vamos dar continuidade ao nosso programa. E eu queria falar sobre 2 assuntos hoje. Eu queria falar sobre finanças, sobre o poder que há nos dízimos e também queria falar sobre como lutar contra o diabo. Mas antes disso, nós vamos adorar a Deus, porque quando nós lemos a Bíblia e vemos lá como Deus construiu o tabernáculo, Deus fez o tabernáculo em 3 partes. Havia o átrio, o lugar onde toda a gente entrava, havia o santo e o santo dos santos. E é lá no santo dos santos que Deus estava à espera do povo. Hoje, nós não precisamos entrar num tabernáculo físico, mas quando Deus construiu o tabernáculo, era para nos ensinar das 3 fases, para nós entrarmos na presença de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos consagrar o nosso pensamento a Deus, parar um pouco a agitação e dedicar um pouco da nossa vida para buscar o nosso Deus. E de seguida, nós vamos lutar, porque o louvor é uma arma também muito poderosa. E quando nós estamos ali junto de Deus, junto à presença de Deus, nós temos a proteção dEle e o favor dEle nas nossas vidas. Meu pensamento é para Ti, Senhor. Meu pensamento é para Ti,
Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Vamos declarar que a minha família é para ti. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Este é o meu desejo, honrar-te todos os dias, Senhor, e o seu também. Vamos cantar. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor, te dá louvor, tudo que eu adoro, tudo que eu adoro, és tu, Senhor. Por isso eu dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a ti, Senhor, a ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar,
que eu acordar, a ti eu louvarei. Ó Deus, nós te vamos louvar todos os dias da nossa vida. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos guarde e nos ensine os teus caminhos, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós agora vamos abrir a Bíblia para aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E como eu falei ainda há pouco, eu quero falar hoje sobre 2 temas super importantes, que é o poder da área financeira, falar sobre dízimos, e também sobre como lutar contra o diabo. Quando falamos sobre a área financeira, é uma área muito sensível, porque, pronto, toda a gente, né, todas as pessoas querem lutar, querem vencer, querem prosperar, mas muita gente quer vencer do seu jeito, da forma que acha que é certo, da forma que a mãe ensinou, que o pai ensinou, mas poucas as pessoas param para ver o que é que Deus ensinou na Bíblia, na sua palavra. E nós vamos ver que o dízimo não foi estabelecido por nenhuma igreja, o dízimo foi estabelecido por Deus. E quando nós trazemos o dízimo a Deus. Então, eu queria começar abrindo a Bíblia, para que você pudesse ver na Bíblia o que é que Deus fala acerca desse tema super importante, que é o dízimo. Abra lá, se você puder, a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Malaquias 3, 10. E Deus fala bem assim, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós temos muitos segredos, aqui são apenas 2 versículos, mas tem muitas coisas importantes escritas aqui. Primeiro Deus fala assim, né? Trazei todos os dízimos. Deus diz uma ordem, né? O verbo está no imperativo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E o lugar onde nós trazemos o dízimo é a casa do tesouro, é a igreja. Algumas pessoas pensam assim, mas eu posso trazer o meu dízimo fazendo caridade. Pego lá o meu dízimo, dou na rua, dou a uma família que precisa. Claro que nós podemos ajudar as pessoas mais pobres e mais frágeis na sociedade, que precisam de ajuda, não tem mal nenhum. Jesus até nos diz para fazer isso também. Mas essa oferta que nós damos nestas situações é uma oferta, é ajudar os pobres e as viúvas. E tudo aquilo que eu der para estas pessoas, né, estudando a Deus, né, Jesus fala, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e tal. Então, quando estamos a ajudar estas pessoas, nós também estamos a ajudar a Jesus. Mas, nestes casos, não é o dízimo, é uma oferta. Algumas pessoas já estão na igreja há algum tempo, já estão aqui conosco no canal de oração de Maná Brasil, e já sabem o que é dízimo. Outras pessoas não sabem. E nós temos sempre pessoas novas. Quem sabe, você que está me assistindo ao teu caso, não sabe o que é dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos, seja um salário, seja uma pensão, seja um aluguel, uma fonte de renda, tudo aquilo que eu recebo, 10%, né, pertence a Deus. E como Deus fala aqui, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, traga os 10%, né, à igreja. E qual é o propósito que Deus estabeleceu com esse dízimo? Está escrito aqui também, olha, para que haja mantimento na minha casa. Deus ele é poderoso, Deus é grande, Deus fez os céus, fez a terra, fez tudo, né? Fez o petróleo, fez o diamante, fez o ouro, todas as coisas. E Deus poderia também suprir as necessidades da igreja assim, mas Deus não quis assim. Deus estabeleceu uma forma para a igreja se manter, que é todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, tem uma mudança de vida, tem um encontro com Deus, ele agora ama Deus e também quer que outras pessoas conheçam esse Deus. E é por isso que Deus fala para que todos os seus filhos, para que todas as pessoas, não é, que entendem a sua chamada, que receberam Jesus, se tragam seus dízimos para que haja mantimento da casa de Deus.
E o mantimento da casa de Deus não é apenas pagar a água, pagar a luz. É claro que isso também é mantimento, mas o mantimento da casa de Deus é evangelização. Quando nós trazemos os nossos dízimos, nós estamos a colaborar para a evangelização mundial. É claro que já existem muitas igrejas, muitos lugares, não é? Mas sempre há alguém que ainda não foi à igreja, sempre há alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Quando nós contribuímos, né, semeamos de livre vontade os nossos dízimos, estamos a fornecer capacidade financeira, estamos a contribuir para aumentar a capacidade da igreja, para abrir novas igrejas, para colocar mais jovens, mais missionários a tempo integral, que vão por todo o mundo e pregam e falam de Jesus. Estamos aqui hoje num canal de televisão em rede aberta no Brasil, não é? E isso é possível porque pessoas como você que estão me assistindo nesse momento semeiam e colaboram. E assim, muitas famílias podem ouvir falar de Jesus, podem ouvir falar de Deus e serem ajudadas pelo poder do Evangelho. Então, como Deus fala, tragam todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E depois Deus fala o que acontece com a pessoa que ajuda a Deus, colabora com Deus. Deus fala assim, né? Fazer prova de mim. E Deus promete que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então, a pessoa que começa a honrar a Deus na sua área financeira, dando a Deus os seus dízimos, vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. E muita gente não entende porque passa por imprevistos financeiros. Por vezes é a televisão que quebra, depois é o carro que quebra, é o pneu que fura, é o plano de saúde que aumenta, é remédios. E a pessoa nunca consegue assim ir para frente, porque ela faz um plano, mas são tantos imprevistos que a pessoa nunca vai para frente. Sabe de uma coisa? Quando começam a acontecer muitas coisas assim seguidas, né? Sempre uma coisa, outra, uma atrás da outra, é porque aí tem cheiro do diabo, né? Aí o diabo está ali tendo legalidade para entrar e roubar. E o dízimo, ele tem poder para repreender o diabo, para parar estes imprevistos, parar essas contas extras. É como diz aqui no versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril. Então, Deus fala que vai repreender o diabo, para ele não roubar dinheiros extras e contas extras e pronto, situações que fazem que como o dinheiro caísse num saco furado. Então, se você desse lado fala assim, olha, bispo, é mesmo isso, parece que meu dinheiro cai num saco furado, não sei mais o que fazer. Faça o que a Bíblia diz, traga os seus dízimos da casa do tesouro. Ninguém é obrigado a dar, ninguém anda a ver quem dá e quem não dá, mas é você mesmo que vai ficar liberto se começar a honrar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Então, quem foi que estabeleceu o dízimo? Não foi a igreja, não foi o apóstolo Jorge Tadeu, foi Deus. Como está escrito na Bíblia, Deus estabeleceu os dízimos. Para quem damos o dízimo? Damos o dízimo a Deus. Trazemos na igreja, onde somos alimentados, não é? Se você não tem nenhuma igreja próximo, uma igreja Maná próximo da sua casa, e faz parte aqui da TV Maná Brasil, faça deste canal a sua igreja, não é? Comece também a semear os seus dízimos. Mas o dízimo damos a Deus. Trazemos a igreja, mas deixamos dar o dízimo a Deus. E os dízimos, não é 10% de tudo aquilo que nós recebemos, seja salário, seja pensão, tudo o que for, 10% das receitas que chegam nas nossas mãos pertencem a Deus. E o que é que Deus faz quando nós começamos a honrar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas? Deus, Ele abre as janelas dos céus e começa a trazer uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Nós agora vamos cantar uma música que diz assim, justamente o tema da mensagem de hoje, trazer os dízimos. Enquanto nós cantamos essa música, o grupo de louvor canta, você vai poder preparar o teu dízimo, a tua oferta. Ninguém é obrigado a contribuir, ninguém vai ver quem dá e quem não dá, não é nada disso. Mas é a nossa intimidade com Deus. Cada um por si fala, Deus, olha, eu vou praticar a tua palavra, eu vou te ajudar, eu vou trazer os dízimos para que a igreja vá mais longe, para que o evangelho vá mais longe. Deus, vou trazer os meus dízimos para que o diabo não roube mais nada do que é meu. Não tire aquilo que eu ganho com tanto suor, com tanto esforço, com tanto sacrifício. E é isso mesmo que vai acontecer. Você vai começar a prosperar, porque as janelas dos céus, então sim, estarão abertas sobre a tua vida
e o diabo já não terá mais legalidade para entrar na tua casa. Então, meu amado, minha amada, prepara agora o teu dízimo, a tua oferta, que é o momento de nós honrarmos a Deus na nossa área financeira. Trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei ofertas em adoração, trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor. Digno é o Cordeiro de receber a glória e o poder. Honrai, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu trago agora diante da tua presença todos esses dízimos, essas ofertas que foram entregues hoje na tua mão. Eu declaro agora que esses sementes têm um poder sobrenatural para abrir as janelas dos céus na vida de cada pessoa que decidiu semear hoje. Também declaro que o diabo agora está amarrado na vida delas, no nome de Jesus. Amém e amém. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. E eu agora queria falar sobre esse tema aqui, como lutar contra o diabo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. É um livro muito bom, que ajuda muitas pessoas, não é? Como lutar contra o diabo. E eu queria falar hoje sobre o capítulo 12 desse livro, que é O Diabo Ataca na Mente. O diabo é aquele o nosso verdadeiro inimigo, ele é o nosso adversário. E por vezes ele ataca na mente, nas emoções, nos pensamentos. Mas nós aqui sabemos reconhecer o inimigo e por isso nós vamos vencer. Posso vir, amém? Então eu queria começar abrindo a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Então, nossa luta não usamos armas carnais, mas são poderosas, destruindo pensamentos na cabeça, na mente, conselhos que se levantam contra a palavra de Deus. O diabo, ele é campeão em trazer dúvidas, trazer questionamentos. Quando Jesus foi batizado pelo João Batista, né, nas águas, abriu o céu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Logo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando chegou lá, qual foi a primeira tentação do diabo? Olha, se tu és mesmo filho de Deus, diz isso, diz aquilo. Se tu és isso, tu és aquilo. Então o diabo logo trouxe dúvidas a Jesus. Mas Jesus venceu o diabo contra-atacando, usando a espada do Espírito. Como foi que o diabo enganou a Eva? Foi da mesma forma. Mas será que Deus disse? Será que Deus falou isso? Será que Deus falou aquilo? E hoje em dia o diabo também ataca com pensamentos, também ataca com dúvidas. A pessoa está lá doente e com dores aqui e acolá.
E a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. A pessoa vem em igreja, ou então assiste assim, como você que está aqui conosco, num canal de televisão, né? Está aqui na internet, e recebe a oração, recebe a cura. E no dia seguinte está lá o diabo com pensamentos. Mas será que Deus curou mesmo? Será que Deus vai mesmo te ajudar? E o diabo fala tanta coisa, né? Como atacou para Eva, olha, Deus falou que você vai morrer. Ah, mas não morre não, olha eu aqui. Não estou com ele, estou vivo. Mas a todo tempo, Deus não estava falando da morte física, mas era da morte espiritual. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e decidiram fazer a vida do jeito que eles achavam que era certo, e não do jeito que Deus fala que é certo, eles passaram a construir uma vida à parte, uma vida paralela, e ficaram mortos espiritualmente, ficaram separados de Deus. E quando o diabo traz estes pensamentos, não é, dúvidas, o objetivo do diabo é simples, é trazer, é atormentar, é trazer aflições, é trazer pensamentos maus. E o diabo quer manter a mente do cristão ocupada com pressões, com aflições, com cuidados, com ansiedades, e na verdade são coisas que não resolvem nada. E uma pessoa que está sendo atacada na mente, o que ela deve fazer, né? Ela deve aprender a colocar os problemas e as aflições aos pés de Jesus. Quem sabe você está desse lado e está preocupado também. E quando a gente fala de preocupação, quem está passando pelo problema é que sabe o quão difícil é, quão complicado é. E todos nós passamos por problemas, não existe quem não tenha problemas. A questão é, como é que você reage diante de um problema? A Bíblia fala sobre 2 homens que construíram suas vidas. Uma parábola. Diz que um homem ouvia a palavra de Deus e praticava, e foi construindo a sua vida sobre a rocha. E veio os problemas, vieram os problemas. Veio a chuva, vento, tempestade, veio tudo para derrubar aquela casa. Mas sabe de uma coisa? Aquela casa ficou de pé. Porque é uma casa, uma vida que foi construída sobre a rocha. Foi construída, alicerçada em Jesus. Mas o outro homem também ouvia a palavra, também ouvia a pregação, mas ele não cuidava em praticar. Não tinha atenção em fazer aquilo que aprendia na igreja, aquilo que aprendia da Bíblia. Então veio o mesmo problema, vieram as mesmas circunstâncias, a chuva, o vento e a tempestade. Mas nesse caso, o final não foi assim tão feliz. Aquela casa caiu, perdeu tudo, porque foi uma casa que foi construída na areia e não tem sustentação para segurar, daquilo que eu acho. Então, quando estamos a falar em controlar a mente, né, em ataque na mente, estamos a falar sobre proteção, sobre cada um se proteger. Nós aqui já vimos na Bíblia, em outros programas, sobre a armadura do cristão. A armadura, Deus fala da couraça da justiça, fala da espada do Espírito, e também fala do escudo da fé e do capacete da salvação. O capacete é uma arma de defesa, mas muito importante, que ela protege, né? Uma pessoa que vai andar de moto, por exemplo, tem que estar com um capacete, porque ela cai, quebra o braço, vai ajeita e tal, mas quando impacta na cabeça, muitas vezes não tem solução, porque a cabeça é muito importante. E espiritualmente também, esse capacete da salvação é para proteger os nossos pensamentos, porque os pensamentos são muito importantes, né? Para controlar e para nos ajudar a vencer. Então, quando o diabo aparece, o que eu tenho que fazer? Né? Estou atacado pelo diabo, estou sendo atormentado, estou com batalha na mente. Solução, não é? É uma série de coisas, série de pontos, mas basicamente eu tenho que entregar os meus problemas a Jesus e receber a unção de Deus, o refrigério de Deus. Jesus, quando foi atacado na mente com dúvidas, ele usou uma arma, que é outra peça da armadura, que é a espada do Espírito. Está escrito, Satanás. Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia, né, para falar um pouco mais sobre controlar a mente, em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Filipenses, lá no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui algo que é muito importante. Filipenses 4, no versículo 8, e Deus fala bem assim, olha, não é? Controlar a mente.
Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, eu não posso deixar a minha mente como um cavalo selvagem, a correr para um lado, a correr para o outro, a pensar assim coisas que não me levam a nenhum lugar bom, que só me trazem tristeza, depressão, desânimo. Eu tenho que controlar a minha mente, obrigar a minha mente a pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro. Se a mente vai para um lado, eu puxo para o outro, mas está ali no eixo, né? No eixo da palavra de Deus. E o segundo passo é ocupar a mente com a palavra de Deus. Nós vamos abrir agora a Bíblia em Josué, capítulo 1. Logo no começo da Bíblia, o Velho Testamento. Josué 1:8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então Deus fala, né? Não se aparte da tua boca, não deixe de falar, não se aparte da tua boca, fala o mesmo que a Bíblia fala. Medita nele dia e noite, ocupa tua cabeça, ocupa tua mente com a palavra de Deus. Gasta tempo com Deus. Gasta tempo com aquilo que Deus fala. E quando o diabo vem com pensamentos, vem com sentimentos, eu tenho que saber reagir. Eu tenho que saber me defender. Eu tenho que saber contra-atacar. Há pessoas que passam a vida inteira na defesa, se defendendo do diabo, mas não. A melhor defesa é o ataque. Quando o diabo vem com pensamentos e com ataques na mente, reage usando a palavra de Deus. Segue o exemplo de Jesus lá no deserto. Abra lá sua Bíblia, não é? Em 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 7, e diz bem assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa é a promessa de Deus. Como é que eu luto contra o diabo? Como é que eu contra-ataco? Como é que eu reajo? É quando o diabo aparece com pensamentos de acusação, de ansiedade, de tormentos, você fala: Satanás, eu declaro que eu lancei sobre a palavra, sobre Deus, toda a minha ansiedade, preocupações, porque Deus é quem cuida de mim. Fala ao diabo, não tenha medo. O diabo é derrotado, ele está debaixo dos seus pés. A autoridade já está sobre você, que recebeu Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Vamos abrir a Bíblia agora em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5. Quando surgem, não é, questões de trabalho, questões de família, e vem aquela coisa, vai dar certo, não vai dar certo, será que vai dar, vai funcionar, não vai? Lança sobre Deus a tua ansiedade. Como diz aqui em Provérbios, no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então pega nesse versículo e luta contra o diabo, usa a espada do Espírito e fala assim comigo: Satanás, eu declaro que eu confio em Deus de todo o meu coração. Eu não me agarro às minhas ideias. Eu reconheço a Deus nos meus caminhos e é Deus quem endireita os meus caminhos. Amém e amém. Abre lá agora em Filipenses 4, no versículo 6. Estamos a ler agora vários versículos bíblicos, não é? Porque a solução para vencer os ataques na mente é justamente essa, é ter o coração e a mente cheia da palavra de Deus. E vamos ler agora Filipenses 4, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, pega nesse versículo, toma posse e usa como uma espada para bater no diabo e diga assim comigo: Satanás, eu declaro que eu não ando inquieto com coisa alguma, mas as minhas petições são conhecidas diante de Deus e a paz de Deus já está enchendo o meu coração e a minha mente, no nome de Jesus.
Amém e amém. Parece que você só está falando à toa, né? Mas não está falando à toa. Você está seguindo o exemplo de Jesus. Porque foi assim que Jesus lutou contra o diabo. Falando, o está escrito. E foi assim que Jesus venceu. E você que está em casa também vai vencer. Quem sabe você tem tomado remédios para dormir. Quem sabe você tem que tomar aqueles antidepressivos, coisas, porque nem sequer consegue dormir. Não era para ser assim, não é? A Bíblia diz que logo eu me deito e logo pego no sono. Se você nem consegue dormir com agitação, com inquietação, daqui a pouco nós vamos orar por você. Vou orar junto com você. E também por todos os pedidos de oração que nos enviaram. Pessoas de toda parte do Brasil nos enviaram esses pedidos de oração hoje e também ao longo de toda a semana. E acredito mesmo que quando nós assumimos autoridade, o diabo ele tem que sair, ele tem que fugir. Ele vai sair da tua casa, da tua família, da tua mente hoje, no nome de Jesus. E antes de nós intercedermos, nós vamos cantar a música que diz bem assim, caiam por terra. Vamos começar louvando a Deus, com hinos de guerra, com hinos de batalha. E na sequência, nós vamos orar juntos. E Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. E você hoje vai ficar livre destes pensamentos, destes sentimentos. Se esse é o teu caso, está atormentado, está com problemas, você não está sozinho. Estamos aqui juntos. E a unção de Deus, o poder de Deus vai te ajudar e vai te libertar no nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Estamos a cantar, mas não estamos apenas a cantar. Estamos a fazer um exercício espiritual. Estamos a usar a arma de louvor como arma de guerra contra esses pensamentos atormentadores que querem ter a tua paz. Nós agora vamos juntar a nossa fé, nós vamos interceder, vamos lutar no mundo do Espírito ao teu favor, da tua casa, da tua família. Você também que enviou seu pedido de oração, que está conectado hoje conosco, vamos orar juntos. E como nós temos feito ao longo destas semanas, em primeiro lugar nós vamos trazer o assunto diante de Deus com a promessa, com o versículo bíblico. Depois nós vamos orar em línguas, que é a oração perfeita. Depois nós vamos expulsar o diabo, repreender o diabo, usando a autoridade que Deus nos deu, quando nos colocou sentado ao lado de Jesus. E por fim, nós vamos louvar a Deus, cantar hinos, agradecendo a Deus, porque sabemos que Deus já está a lutar ao nosso favor. Então, você que está em casa, nesse momento que está me assistindo, né? Quem sabe está no trabalho, está me ouvindo, fecha agora os teus olhos. E agora eu vou orar por você e também por todos os pedidos de oração. Ó Deus, na tua palavra está escrito, Senhor, para não estarmos inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de ti, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, é essa paz que vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. E eu trago agora diante da tua presença, Deus, com base nessa palavra, todas as pessoas que nos assistem nesse momento, que estão conosco, todos os pedidos de oração. Eu declaro agora, Deus, que todas as petições agora são colocadas diante de ti. E a tua paz está a encher o coração, está a encher a mente de cada uma destas pessoas no nome de Jesus. Coloca agora a mão no teu coração e diga assim comigo: eu recebo agora a paz de Deus
que excede todo entendimento. E a paz de Deus está guardando a minha alma, meu espírito, no nome de Jesus. Nós agora vamos orar em línguas. Quando oramos em línguas, o nosso entendimento fica sem fruto, mas estamos a fazer a oração perfeita. Amém. Aponta agora o teu dedo para baixo, porque debaixo dos teus pés que o diabo está. E diga assim comigo: Satanás, eu não luto contra a carne, nem contra o sangue. Eu uso autoridade no nome de Jesus. Eu destruo todo o castelo na minha mente. Destrua os castelos na mente. Vai ser o teu amigo, da tua amiga. Fala agora o nome dele. Você agora está a lutar por ele. E diga assim: eu obrigo agora a minha mente a obedecer a Deus, a pensar nas coisas de Deus, no nome de Jesus. Amém. Levando agora as tuas mãos, diga assim: obrigado, Senhor, porque a tua graça, ela me basta. Eu já estou livre de todo pensamento, todo sentimento atormentador. Estou livre da inquietação e da ansiedade, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós agora vamos louvar a Deus, vamos dar ordens que caiam por terra, todo pensamento, caia por terra agora todo sentimento, todo ataque que o diabo quis trazer para a tua vida, vai cair por terra agora, no nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. E quando nós estamos a louvar a Deus, não é? Nós estamos a estabelecer a palavra de Deus nas nossas vidas. O Senhor é Deus que salva, Deus que cura. Ele já santificou a tua casa e a tua família no nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui quase chegando ao fim do nosso programa. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui. E todas as semanas temos pessoas novas. E hoje eu queria falar com as pessoas que nos assistem pela primeira vez aqui no canal da TV Maná Brasil e que nunca tiveram oportunidade de entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz lá em João que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. E todos aqueles que recebem a Jesus são feitos filhos de Deus. São feitos novas pessoas, né? E você poderia me perguntar: então, todo mundo que está nessa terra é o quê? Todos nós fomos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, é preciso aceitá-lo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nosso Salvador quer dizer que agora eu reconheço que sua salvação é em Jesus. A única forma de eu chegar até Deus é através de Jesus. E como Senhor, que agora já não vou ser eu mais a mudar na minha própria vida, mas vou deixar Jesus a conduzir a minha vida, a governar a minha vida. Essa é uma decisão muito importante, muito solene, que muda muita coisa na nossa história. Mas sabe de uma coisa? Todos nós vamos morrer um dia. E para onde é que se vai quando se morre? Nosso espírito, ele continua vivo. O corpo, pronto, acabou a bateria, não é? Descarrega, pronto, morre, é enterrado. Mas o espírito continua vivo. E se você quer viver a eternidade com Deus, é preciso dar um passo de fé, entregando a vida a Jesus e recebendo Ele como teu Senhor e teu Salvador. Nós agora vamos cantar a música que diz assim: venha Jesus. E hoje Deus te chama para uma vida nova. Deus te chama para fazer parte da família dele. Venha Jesus. Ao Senhor a vida.
E agora eu quero te ajudar a fazer essa oração. Se você falar assim, bispo, eu quero mesmo uma mudança na minha vida. Eu quero esse Jesus para mudar a minha vida. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, se for possível, né? Coloca a mão no seu coração a respeito a Deus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados e é de livre vontade eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Nós aqui da TV Maná Brasil gostávamos muito de te conhecer. Gostaríamos, né, de te conhecer. Se puder, entre em contato conosco. Fala, olha, meu nome é Felipe, é o Pedro, eu sou a Mariana. Fala aqui da cidade e tal. Porque nós queremos agora te acompanhar nessa caminhada com Jesus. E antes de me despedir, eu quero te dar 2 conselhos. O primeiro é ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o segundo é venha à igreja Maná mais perto da tua casa, né, se for possível. Ou então, continue conosco aqui na TV Maná Brasil, para agora ir andando e aprendendo, vivendo agora esse novo estilo de vida, que é andar com Deus, que você vai ver com uma vida maravilhosa, que é viver de sucesso em sucesso, de vitória em vitória. Então, é isso. O nosso programa de hoje está acabando por aqui. Foi um prazer estarmos juntos, estarmos aqui ligados, né? Mais uma semana. Nos encontramos na próxima semana, no Lutar Até Vencer. A você que está em casa, um grande abraço. Deus abençoe. E fique conosco aqui na TV Maná Brasil. Temos muitos programas, muitas coisas que foram feitas especialmente para você, para encher teu coração de fé, encher teu coração de louvor e da unção de Deus, que são forças sobrenaturais e que mudam a vida de uma pessoa, de todo aquele que anda com Deus. Meus amados, um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado